Bom dia, irmãos e irmãs. Desejo a todos uma feliz Páscoa na doce paz do Senhor Jesus. Finalmente chegou o grande dia de nós estudarmos sobre a Páscoa do Senhor Jesus. E hoje nós vamos abordar o tema Cristo, a nossa Páscoa, e vai se basear em dois textos, um do Antigo Testamento, em Êxodo 12, de 21 a 28, e outro lá em Hebreus, no Novo Testamento, 10, de 1 a 10. Eu creio que muitos de nós talvez já saibamos todos esses detalhes a respeito da história da Páscoa, da instituição, de como ela ganhou um novo significado com a morte e ressurreição de Jesus. Mas pode ser também que você ainda vá aprender algo novo nesta manhã. Por isso, nós vamos orar ao Senhor para que Ele nos unja, nos direcione, para que o nosso estudo seja uma bênção. Vamos orar? Pai de amor, nesta manhã nosso coração está cheio de gratidão pela Tua vinda ao mundo através de Teu Filho, pela morte na cruz do Calvário e a ressurreição ao terceiro dia. Isso alegra a nossa alma, dá sentido à nossa vida, enche os nossos corações de alegria e gratidão. Que nessa manhã, ao estudarmos a Tua Palavra, Teu Santo Espírito venha arejar a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração, com todas as coisas novas e renovadas que o Senhor quer para nós. Muito obrigado, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, nós refletimos sobre o Domingo de Ramos, as alegrias e o significado daquela semana cheia de contrastes. E nesta manhã, neste domingo, nós vamos estudar o tema Cristo, nossa Páscoa, baseado nos dois textos que eu citei, Êxodo e Hebreus, e baseado também em algumas pesquisas que fizemos, especialmente em textos do Daniel Conedjeras, qual o significado da Páscoa, e outros textos que nós pesquisamos para enriquecer o nosso estudo. A Páscoa, como se sabe, é uma celebração judaica, instituída por Moisés, seguindo uma ordem específica do próprio Deus. A primeira Páscoa judaica foi realizada no mês de Abib, que posteriormente ganhou o nome de Nissan, que corresponde ao período entre março e abril do nosso calendário. Esse mês se tornou o primeiro mês do calendário judaico e a Páscoa também está ligada à festa de pães asmos e à dedicação dos primogênitos. Nós vamos detalhar tudo isso no decorrer do nosso estudo. Afinal, o que significa a palavra Páscoa? A palavra Páscoa significa passar por cima e ela vem do hebraico pesar, derivado do verbo passar, que significa saltar ou passar. Esse significado faz referência à ocasião em que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito na história da libertação do povo de Israel, que na verdade ainda não era povo, era um bando de pessoas escravizadas pelos egípcios, né? Que Deus tira ali da terra do Egito, da escravidão, para levar a terra prometida aos patriarcas. Essa 10ª praga resultou na morte de todos os primogênitos, mas os israelitas nada sofreram. Portanto, quando o juízo de Deus atingiu os egípcios, as casas dos israelitas, que estavam marcadas com o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado para serem poupadas, foram de fato poupadas. Desse modo, o significado de passar por cima transmite o sentido de poupar, ou seja, passar por cima por misericórdia. O juízo de Deus passou por cima dos israelitas, poupou as suas casas, as suas famílias. Muito bem, cerca de 500 anos antes da instituição da Páscoa, Deus falou com Abraão acerca do futuro da sua descendência, o povo de Israel. O Senhor o avisou de que os israelitas seriam peregrinos em terra alheia. Eles seriam reduzidos à escravidão e oprimidos por cerca de 400 anos. Porém, Deus prometeu que julgaria a nação que dominaria o seu povo, libertando da opressão. Essas citações são lá de Gênesis 15, 13, 14.
Bem mais tarde, seguindo a história ali de Gênesis, José, o bisneto de Abraão, foi traído por seus irmãos e vendido como escravo e acabou parando no Egito. Depois de enfrentar muitas dificuldades, segundo o plano soberano de Deus, José se tornou o governador do Egito, uma história lindíssima, transformada em filmes, novelas, que vocês podem acompanhar, E ele se torna então o governador do Egito ao liderar as ações que garantiram que o Egito tivesse mantimento numa época de terrível escassez. E essa crise de alimentos levou a casa de Jacó até o Egito em busca de comida. Então eles descobriram que José havia sido exaltado por Deus naquela terra e que ali a descendência de Abraão sobreviveria. Durante algum tempo, os israelitas viveram com dignidade no Egito. Mas José e toda aquela geração morreram. E chegou o tempo em que se levantou um faraó que não conhecia José e escravizou o povo de Israel, conforme narrado lá em Êxodo, capítulo 1. Depois de 430 anos que os israelitas estavam no Egito, Deus então levantou Moisés como libertador do seu povo. Esse processo envolveu várias tentativas de Deus de libertação do povo e Faraó se endurecendo, e envolveu especialmente 10 pragas que o Senhor enviou ao Egito para pressionar Faraó para libertar o seu povo. Foi a última praga que consistiu na morte dos primogênitos do Egito, como eu disse, o episódio que deu origem à celebração da Páscoa. Quando Deus anunciou a 10ª praga, ele também deu instruções a Moisés de como os israelitas deveriam proceder. O Senhor ordenou que eles sacrificassem um cordeiro ou cabrito macho sem defeito no 14º dia do mês de Abíb e espargisse o sangue do cordeiro nos umbrais e no alto dos batentes das portas de suas casas. Eles deveriam comer a carne do cordeiro assada no fogo, acompanhada de pães asmos e ervas amargas. Aqui nós podemos fazer as seguintes observações. Pães asmos. Eram pães sem fermento, sem levedura. Os pães asmos deveriam ser comidos como lembrança da pressa durante o êxodo. A forma como eles fugiriam dali, eles sairiam tão apressadamente que não daria tempo de esperar que os pães crescessem com o fermento. E ervas amargas. Essas ervas estavam diretamente associadas ao sofrimento e à aflição dos tempos da escravidão, conforme nós vemos registro lá em Lamentações 3,15. Então nós vamos ler um texto que nos dirá, assim, literalmente o que o Senhor orientou a Moisés. Êxodo 12, de 21 a 18. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. E quando seus filhos lhe perguntarem: o que significa esta cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. O Senhor também ordenou que eles comessem com pressa, com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, pois naquela mesma noite Deus passaria sobre o Egito. Quando o juízo de Deus atingiu o Egito,
morreram todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Isso também significou a completa derrota dos deuses do Egito. O significado da Páscoa judaica está claramente registrado no livro de Êxodo, quando lemos em Êxodo 12, 26, 27, e acontecerá que quando vossos filhos vos disserem que rito é este, assim como eu li, agorinha, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Diante desta fala, o povo se inclina e adora ao Senhor. Então Moisés, irmãos, institui a Páscoa como uma celebração anual. Assim, a Páscoa é a festa judaica mais antiga. Os judeus deveriam celebrar a Páscoa seguindo as regras básicas que foram determinadas no Pentateuco, como Êxodo 12, que nós acabamos de ler, Levítico 23 e Deuteronômio 16. Assim como na primeira Páscoa, ainda no Egito, a festa anual era comemorada no crepúsculo do 14º dia do primeiro mês, seguida de 7 dias consecutivos, do 15º ao 21º dia, denominados como Festa dos Pães Asmos. 7 dias de celebração da Páscoa, olha que coisa linda. O cordeiro macho e sem defeito de até 1 ano, que seria sacrificado, era separado do rebanho por cada família no 10º dia do primeiro mês e guardado até o 14º dia. O animal ele deveria ser assado inteiro, sem que nenhum osso fosse quebrado. O animal tinha que ser comido muito rapidamente, com as ervas amargas e os pães asmos. Os judeus também deveriam comer do cordeiro com trajes de viagem, para que a saída à pressa do Egito fosse celebrada. As sobras do cordeiro também deveriam ser queimadas, pois não eram permitido aproveitá-las no dia seguinte. Durante a celebração da Páscoa, o chefe da família explicava o significado do ritual às crianças. Depois também foi instituída uma segunda Páscoa, 1 mês depois, para beneficiar aqueles que não puderam participar da primeira celebração. Isso foi em Números 9, de 1 a 14, está lá o registro, você pode conferir. E enquanto estava peregrinando no deserto, o povo de Israel não celebrou a Páscoa. Eles voltaram a celebrá-la apenas quando já estavam acampados em Gilgal, sob a liderança de Josué, conforme registrado em Josué 5:10. Há também outras passagens bíblicas que fazem referência à celebração da Páscoa no Antigo Testamento, como por exemplo em 2 Crônicas, nos capítulos 30 e 35, vocês vão ver lá a Páscoa sendo celebrada. E até a época de Jesus, isso acontecia. Os evangelhos trazem várias passagens que relatam a celebração da Páscoa durante a vida de Jesus. Nosso Senhor era levado por seus pais a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa, conforme está explicado lá em Lucas 2,41. No Evangelho de João, por exemplo, encontramos pelo menos 4 referências à festa da Páscoa, no capítulo 2, no 6, no 11, no 12, no 13, no 18, no 19, são várias referências sobre a participação e a existência, a continuidade da celebração da Páscoa nos dias de Jesus. Na época, o cordeiro era sacrificado na área do templo e o seu sangue era lançado por um sacerdote sobre o altar. Vocês viram que agora houve uma pequena adaptação, Já não se fazia isso nos umbrais das portas para lembrar exatamente o que tinha se passado no Egito, mas todos os judeus se dirigiam a Jerusalém, que agora já havia o templo, E o cordeiro era sacrificado ali por um sacerdote e o seu sangue lançado na base do altar. A refeição pascal podia ser comida em qualquer casa da cidade. Era comum os judeus se reunirem em grupos, assim como o grupo de Jesus e seus discípulos, que se reuniu no cenáculo, formando um tipo de unidade familiar, naquela última ceia, que nós
temos referência dela poucos dias antes, ou poucos momentos antes, né, de Jesus ser preso. Por ocasião da Páscoa, acredita-se que entre 60 até 180 mil judeus compareciam a Jerusalém. Obviamente, a maioria deles era formada por judeus da diáspora, ou seja, judeus que viviam fora da Palestina. Os gentios não podiam participar da Páscoa, porém os prosélitos, quer dizer, aqueles que se converteram ao judaísmo, que aceitassem satisfazer as condições exigidas para tal celebração, podiam participar dela. Depois da queda de Jerusalém e da consequente destruição do templo em 70 d.C., a Páscoa judaica passou a ser uma celebração íntima e familiar, mais próxima do que foi no Êxodo, já que não era mais possível realizar todo o ritual feito no templo, porque o templo foi completamente destruído nos anos 70 da nossa era e nunca mais foi reconstruído. Há aí as diversas profecias, né, da reconstrução do templo, mas por enquanto, né, ela é comemorada nas casas dos judeus. Mas a Páscoa ganhou um novo significado na pessoa, na morte e ressurreição de Jesus. É disso que nós vamos falar agora. O profeta Isaías profetizou acerca do Messias, dizendo que, como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Isaías 53:7. João Batista, falando acerca de Jesus, fez a importante declaração: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João 1:29. Jesus foi traído, preso e crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém. Tudo isso ocorreu, muito provavelmente, numa sexta-feira, embora alguns defendam a quarta-feira. Considerando a sexta-feira como a melhor posição, então na quinta-feira à noite, Jesus e seus discípulos comeram o cordeiro pascal em Jerusalém. Aquela foi, como eu mencionei, a última ceia pascal, ou seja, a última vez que a instrução dada ainda no Egito deveria ser observada. Após aquele momento, ninguém mais deveria sacrificar um cordeiro, assá-lo e comê-lo com ervas amargas e pães asmos. O Cordeiro de Deus seria sacrificado num sacrifício perfeito e definitivo, sem a necessidade de qualquer complemento. Ao invés da carne de cordeiro assada, das ervas amargas e dos pães asmos, nosso Senhor institui agora o pão e o vinho em memória dele. Ao comermos o pão, nos lembramos do seu corpo partido, e quando tomamos o cálice, nos lembramos do seu sangue derramado. Como está escrito em Hebreus, capítulo 10, de 1 a 10, nós vamos ler na Nova Tradução na linguagem de hoje. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão por vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido aperfeiçoadas, purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado e todos os sacrifícios terminariam. Em vez disso, esses sacrifícios realizados ano após ano servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados, pois o sangue de touros e bodes não pode de modo nenhum tirar os pecados de ninguém. Por isso, Cristo, ao entrar no mundo, disse: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: Estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Versículo 8. Primeiro ele disse: Tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados.
Ele disse isso embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Oh, aleluia! Que maravilha! Em Lucas 24, 46, 47 também diz: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Queridos, nós temos que compreender e crer que em Cristo todos os demais sacrifícios cessaram para sempre, porque ele trouxe o sacrifício perfeito, único e completo para a rendição dos seres humanos diante de Deus, para perdão definitivo dos nossos pecados e reconciliação com o nosso Deus. Mas, diante disso, os cristãos devem celebrar a Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica, um símbolo que apontava para o sacrifício do Filho de Deus. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele cumpriu definitivamente, como eu disse, o significado que a Páscoa tipificava. A Páscoa era a sombra, Cristo é a realidade. Conforme nós lemos em Hebreus 10, que a lei dada por Moisés é apenas uma sombra das coisas boas que estavam por vir. Celebrar a Páscoa judaica é celebrar aquilo que era temporário, é voltar ao que é inferior. O escritor de Hebreus expôs essa verdade como o tema principal da sua epístola. Assim, Cristo é a nossa Páscoa perfeita. Naturalmente que Paulo, aqui o autor do livro de Hebreus, está orientando cristãos logo seguidos do acontecimento da Páscoa e do sacrifício de Jesus. Eles ainda eram judeus acostumados a celebrar a Páscoa daquela forma, oferecendo sacrifícios. Agora, ainda que o templo não exista mais, eles precisam compreender claramente que eles não têm mais necessidade de cumprir aquele rito da lei, porque Cristo cumpriu isso literalmente, perfeitamente, completamente na terra e no céu. Portanto, quando nós celebramos a Páscoa, nós não celebramos com os ritos judaicos. Embora muitas vezes aconteça de alguém se utilizar daqueles elementos da Páscoa judaica para explicar, para ilustrar como a Páscoa surgiu, como era celebrada no contexto antigo e como o Senhor Jesus ressignificou esta data e este momento com a sua morte e ressurreição. O apóstolo Paulo foi claro lá em 1 Coríntios 5:7, quando escreveu que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado. Dessa forma, nós cristãos não só celebramos a Páscoa uma vez por ano, entre os meses de março e abril, mas nos reunimos especialmente para celebrar a ceia do Senhor durante o ano todo, em memória do seu sacrifício no Calvário. Ali sim, a Páscoa ganha um novo, um total, um completo significado do cumprimento de todos aqueles ritos que foram celebrados por séculos, até a pessoa do Senhor Jesus vir. Ali o sangue de Jesus foi derramado, satisfazendo a justiça de Deus e impedindo que o seu povo fosse lançado em condenação eterna. Portanto, irmãos, não deve ser motivo de polêmica condenar quem celebra a Páscoa ou condenar quem faz dessa celebração uma memória de como ela era celebrada antes de Jesus, mas que tudo seja feito com perfeita compreensão de que aqueles ritos passados, aquele jeito de celebrar a Páscoa não faz mais sentido agora que nós conhecemos verdadeiramente o verdadeiro sentido da Páscoa, que é Cristo, a nossa Páscoa. Cristo veio para que se cumprisse
todos aqueles rituais de maneira perfeita. E que esse sacrifício feito na cruz do Calvário, de uma vez por todas, nos desse o perdão de nossos pecados para sempre. Mas a Páscoa, além disso, celebra também a sua ressurreição. Porque a morte de Jesus tem um significado imenso, tem um significado vital para nós cristãos. Mas ela nada significaria, seria apenas mais uma morte de um homem justo, se ele não houvesse ressuscitado ao terceiro dia. Então, para nós, a Páscoa significa que pelos méritos da obra de Cristo na cruz, a ira de Deus passou por cima das nossas vidas, pôs nos umbrais de nossas portas. Seu precioso sangue atestou que fomos justificados. Irmãos, se compreendermos a profundidade, a grandeza do que acabamos de afirmar, nossa vida tem um sentido único, um sentido maravilhoso de que somos pessoas, criaturas, seres humanos totalmente reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Dentro da tradição cristã, a Páscoa é uma das mais importantes celebrações. Para muitos, ela é a mais importante, porque evidencia a importância da ressurreição de Cristo para os cristãos. O próprio apóstolo Paulo afirma em sua carta registrada em 1 Coríntios 15:14 que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. De fato, como eu disse, se ele não tivesse ressuscitado, Jesus seria apenas mais um número na estatística de justos e inocentes que são mortos por autoridades e por pessoas que julgaram errado suas vidas. Mas esse pequeno trecho da Bíblia dá uma dimensão do grau de importância da ressurreição para a crença cristã, para a fé cristã. Ele nos dá a entender que sem a Páscoa, isto é, sem a ressurreição de Cristo, a fé dos cristãos não teria sentido prático. Os cristãos entendem que a morte de Cristo foi um sacrifício voluntário com o propósito de salvar a humanidade dos seus pecados. Por meio desse sacrifício, a humanidade ganhou uma nova chance. Eu ganhei uma nova chance. Você ganhou uma nova chance. Porque lá em João 3,16 está escrito o versículo que é considerado o versículo áureo da Bíblia, de ouro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Páscoa é significado de segurança. Nós sabemos quem morreu por nós. Nós sabemos quem pagou o preço definitivo para que tenhamos a vida eterna. Jesus Cristo, nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo aqui comigo, dentro de mim, dentro de você que crê nele, em nós, fazendo a obra através de nós, 2000 anos depois daquele sacrifício na cruz do Calvário. E um dia ele voltará para buscar a sua igreja, para nos buscar, para buscar aqueles que ainda estiverem vivos ou ressuscitar aqueles que já estiverem mortos, para que todos fiquemos com ele por toda a eternidade. Eu creio nisso, eu prego isso, eu falo isso porque a minha vida só tem sentido porque eu creio assim. Que Deus nos abençoe, que Deus te dê uma feliz Páscoa, que você saiba realmente valorizar o que Cristo fez por você, por todos aqueles que estão no mundo. Ele morreu para todos nós, embora muitos não creiam e muitos não vão aceitar. Mas ele deu a sua vida de tal maneira, para que o mundo inteiro creia nele e tenha vida eterna. Que Deus te abençoe, uma feliz semana, feliz Páscoa para você e sua família.